TRF2 marca para quarta-feira julgamento de pedidos de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. O presidente do STJ suspende decisão que permitia a reintegração de aviões da Avianca aos credores. O ministro levou em conta o fato de a devolução das 10 aeronaves, que representam 1/3 da frota da Avianca, causar danos a funcionários, consumidores e ao próprio mercado aeronacional. STJ reduz de 19 para 16 anos a pena de Elise Matsunaga, condenada por matar e esquartejar marido em São Paulo. Documento Nacional de Identidade. Tribunal Superior Eleitoral será órgão responsável por emitir o documento único. Isso porque o tribunal já tem equipamentos e experiência para coletar e armazenar as informações biométricas dos brasileiros. Olá, boa noite. Os pedidos de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco serão julgados na próxima quarta-feira no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Inicialmente, o TRF2 havia previsto o julgamento da liminar para esta sexta, mas durante a tarde informou que o pedido vai ser julgado diretamente pelo colegiado da primeira turma especializada. Os pedidos foram enviados ao desembargador Ivan Thier, segundo o TRF2, porque o caso tem conexão com a Operação Pripyat, da qual ele já era relator. O ex-presidente Temer é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado 1 bilhão e 800 milhões em propina. A operação teve como base a delação do dono da Engevix e investigações sobre obras da usina nuclear de Angra 3. A defesa diz que nada foi provado contra Temer e que a prisão constitui um atentado ao Estado Democrático de Direito. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério Público de Goiás libere à defesa do médium João de Deus o acesso a 3 relatórios de informações financeiras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O ministro argumentou que a manutenção do sigilo faz com que a defesa desconheça as razões que levaram o Ministério Público de Goiás a requerer a prisão cautelar do médium. Ressaltou ainda que o conteúdo do relatório do COAF diz respeito a informações de caráter pessoal do médium, já que fazem referência à movimentação financeira dele. E ontem, o ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, também determinou a internação de João de Deus em um hospital de Goiânia. O médium está preso desde dezembro, acusado de abuso sexual e outros crimes. A decisão veio depois da análise da documentação pedida pela Corte para avaliar o estado de saúde do preso. O ministro Nefe Cordeiro determinou que João de Deus seja internado no Instituto de Neurologia de Goiânia por um período inicial de 4 semanas para tratamento de um aneurisma. O médico responsável deve comunicar qualquer melhora antecipada no estado de saúde que permita a transferência do paciente para tratamento na prisão. Para evitar tentativa de fuga, foi determinada escolta policial no local ou uso de tornozeleira eletrônica pelo réu. O ministro Nefe Cordeiro determinou ainda que o tratamento seja pago por João de Deus e considerou que a medida protetiva se deu em virtude da apresentação de provas de que há risco à vida do paciente e que a condição que levou à prisão cautelar não afasta o acusado do direito à dignidade e à saúde. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo que permitia a devolução de 10 aviões da Avianca aos credores. A empresa está em processo de recuperação judicial. É a segunda vez que o presidente do STJ suspende uma decisão do Tribunal Paulista neste processo. A primeira foi em fevereiro, quando impediu a continuidade de ações judiciais para a apreensão das aeronaves da companhia aérea. Nessa última decisão, o ministro levou em conta o fato de a devolução das 10 aeronaves, que representam 1/3 da frota da Avianca, causar danos a funcionários, consumidores e ao próprio mercado aeronacional. A companhia aérea chegou a alegar que, caso a apreensão ocorresse, a paralisação parcial das atividades poderia impedir também o pagamento de funcionários. Uma Assembleia Geral de Credores marcada para abril foi antecipada para o dia 29 de março. De acordo com a Avianca, o encontro tem o objetivo de resolver rapidamente a situação de todos os credores. E os ministros do STJ também reduziram a pena de Elise Matsunaga para 16 anos. Ela foi condenada por matar e esquartejar marido em São Paulo.
A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu em 2 anos e 6 meses a pena de Elise Matsunaga por ela ter confessado o assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga. Ela teve a pena reduzida de 18 anos e 9 meses de prisão para 16 anos e 3 meses. O artigo 65 do Código Penal prevê atenuante de pena quando a autoria do crime é confessada espontaneamente perante uma autoridade. De acordo com denúncia, Elise Matsunaga matou o marido em 2012 e, para ocultar o crime, desmembrou o corpo e o escondeu em malas. Ela foi presa semanas depois do assassinato e condenada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa entrou com um pedido de atenuante de confissão aqui no STJ. O relator do caso no tribunal, o ministro Jorge Mussi, disse que as turmas criminais do STJ firmaram entendimento sobre a admissão da incidência da atenuante sempre que a confissão contribuir para o convencimento do julgador. A tese está fixada na súmula 545. Já estão na Penitenciária Federal de Brasília os 4 chefes do PCC. Entre os transferidos, Marco Williams Herbas Camacho Marcola, condenado a 330 anos de prisão por diversos crimes. O grupo saiu de Porto Velho, em Rondônia, por volta das 8h30 da manhã e já chegou ao Distrito Federal no início da tarde. Além de Marcola, foram transferidos Cláudio da Silva, o Barbará, Patrick Salomão, o Forjado, e Pedro Luiz da Silva, o Chacal. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a transferência faz parte dos protocolos de segurança dos detentos de alta periculosidade ou integrantes de organizações criminosas. A Justiça Federal na Bahia condenou 3 empresários por fraudes em licitação para a reforma de escolas no município de Pindaí, a 700 quilômetros de Salvador. Segundo a ação proposta pelo Ministério Público Federal, durante a licitação para a reforma das escolas de Pindaí, as 3 empresas que participaram pertenciam ao mesmo grupo econômico, o que é ilegal. Para disfarçar a irregularidade, 2 das empresas estavam no nome de laranjas. Além disso, os preços eram manipulados para conseguirem o maior lucro possível. Durante as investigações, foi descoberto que esses empresários praticavam o mesmo crime em vários municípios baianos. Inclusive, um deles já foi condenado mais de uma vez pela mesma prática. Os acusados receberam penas entre 2 e 3 anos de cadeia, mais multa. E no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral se prepara para emitir a identidade digital. Isso aumenta o grau de segurança da identificação do brasileiro. A maioria dos produtos sai da loja com garantia. Ela serve para reparar possíveis danos ou até mesmo a troca por outro produto. Há diferentes tipos e, por isso, o consumidor deve se informar sobre condições e prazos. Passear pelas vitrines, escolher um produto, levar para casa. Tudo que a gente não espera é que ele estrague ou apresente algum defeito. Mas, às vezes, o inesperado acontece. Quando você compra algum produto, tanto a loja quanto o fabricante te oferecem um tempo de garantia. Isso quer dizer que, se acontecer algum problema durante este período, vai ser possível consertar e, dependendo, até trocar por outro sem nenhum custo. Mas atenção, é preciso ficar atento aos prazos da garantia. O Código de Defesa do Consumidor diz que todo produto ou serviço tem garantia legal de 30 dias para produtos não duráveis, como um alimento, ou 90 dias para os duráveis, entre eles os eletrodomésticos. Já a garantia contratual é aquela que o fabricante ou fornecedor coloca no produto por vontade própria, ou seja, não é obrigatória. O prazo começa a partir da data de emissão da nota fiscal e as condições impostas pela empresa. Geralmente, o tempo varia de 9 meses a 1 ano. Há ainda a estendida, oferecida pelas lojas e é contratada à parte. Não tem relação com o fabricante e funciona como um seguro contra defeitos do produto. E como é na hora de usar a garantia? Josimere comprou para os filhos e netos um videogame. Depois de 3 meses, o controle remoto, que aciona todas as funções, parou de funcionar. Não dá mais para usar o aparelho. Eu procurei a loja para saber onde era a garantia do controle. A loja me deu uns telefones para me procurar a Microsoft. Aí eu liguei
Ela disse que não teria como cobrir a garantia do acessório, que seria o controle. Só cobria a garantia do aparelho. Em resposta, a Microsoft informou que o termo estabelece que apenas o console tem 1 ano de garantia, os acessórios 90 dias, e que este seria o caso do controle. Esse advogado explica que, não sendo comprovado o mau uso, o produto deve sim ser avaliado. A assistência técnica tem como obrigação ver qual foi o defeito, a causa do defeito, e ali então comunicar o fabricante do produto e o produto ser ou uma reposição de novo produto ou se não um conserto que não tem custo nenhum para o consumidor. A importância do registro de uma marca vai além da garantia de exclusividade. Ela abrange também a proteção de um dos bens mais valiosos da empresa, a identidade diante do mercado. Ter o próprio negócio sempre foi o sonho do Rodrigo. Ainda estudante de engenharia de produção, na época ele não imaginava que se tornaria especialista em algo que só estava presente nas horas de lazer. Eu fiz uma matéria na graduação da UNB, em engenharia de produção, que a gente era incentivado a tirar uma fábrica do papel, a desenvolver uma fábrica do caráter técnico e do caráter financeiro e ver se era viável. E dessa maneira eu vi que o projeto era viável, apresentei para o meu primeiro sócio para a gente conseguir tirar o sonho do papel e realizar, que a gente conseguiu no final de 2016. A escolha do nome do registro da marca foi uma das preocupações iniciais, antes mesmo da fábrica de cerveja artesanal ganhar um espaço físico. Desde a da nossa graduação, a gente sempre foi muito incentivado a registrar marcas e patentes de todo o produto que a gente desenvolvia, principalmente produto industrial. Então a gente já sabia das ferramentas e dos caminhos para conseguir fazer um registro e outra para poder se resguardar. Registrar a marca garante a legitimidade no mercado. Já pensou, depois de fazer todo o investimento em redes sociais, elaborar site, imprimir rótulos, receber uma notificação de que sua marca não pode mais atuar no mercado porque já existe? Para evitar esse tipo de prejuízo, é importante procurar o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão responsável por fazer esse tipo de registro. Um levantamento mostra que de janeiro a abril de 2018, o crescimento foi de 88% no número de pedidos de registro de marca, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Foram mais de 88 mil decisões entre concessões e indeferimentos. E em 2017, pouco mais de 47 mil. O processo para registro é simples. Basta apresentar o nome, logotipo e contrato social, além do pagamento de uma taxa que varia de R$ 60 a R$ 300. Todas as decisões no âmbito do registro de marca são publicadas no Diário Oficial por conta da publicação que o próprio INPI realiza. Essa publicação, o objetivo dela é de realmente tornar público todos os registros de marca para possibilitar que, eventualmente, outras marcas que já estejam registradas possam apresentar a sua oposição e indicar que, na verdade, aquela marca ou aquela logo ou aquele nome já estavam sendo utilizados antigamente por ela e que, por isso, ela possui direito de utilizar aquilo ali. O Tribunal Superior Eleitoral é responsável por gerenciar a identidade digital, que tem como objetivo identificar os cidadãos com segurança e facilidade, além de substituir outros documentos que tenham informações da base de dados da Justiça Eleitoral. A identidade digital, também conhecida como Documento Nacional de Identidade, ou DNI, vai unir o útil ao agradável. Além de substituir outros documentos, vai dar mais segurança à identificação dos brasileiros. Isso porque vai ter dados biográficos, como nome completo, estado civil e data de nascimento, e dados biométricos, como as impressões digitais dos 10 dedos, o rosto e a assinatura do cidadão. A partir do momento em que o brasileiro seja cadastrado num banco de dados único, nós vamos saber então que ele também, ou temos a possibilidade de saber que ele é único. Isso aumenta o grau de segurança da identificação do brasileiro. E esse grau de segurança, ele pode ser, então, invocado perante órgãos públicos e também perante particulares. Então, o brasileiro lá na obtenção, na concessão de algum benefício
público, por exemplo, um benefício previdenciário, né, ele vai se identificar com mais segurança, porque vai fazê-lo com base em dados biométricos, do que um simples documento em papel, apesar de ali constar, né, a sua impressão digital. No começo, a identidade digital vai estar disponível apenas para smartphones e tablets, mas depois também vai contar com uma versão física. O Tribunal Superior Eleitoral vai ser responsável por emitir a identidade digital, certificar outros órgãos para expedir o documento e gerenciar a base de dados do programa. Isso porque o tribunal já tem equipamentos e experiência para coletar e armazenar as informações biométricas dos brasileiros. Atualmente, o TSE tem a biometria de aproximadamente 90 milhões de pessoas. Além do recadastramento biométrico feito pela Justiça Eleitoral, a ideia do programa é aproveitar também dados de outros órgãos que utilizem o mesmo sistema de coleta das digitais dos 10 dedos. Os brasileiros, então, já a partir do nascimento, eles serão cadastrados nesse banco de dados. Já está definido, então, que os cartórios de registro, eles vão nos repassar essas informações, já o próprio nascimento e outras informações, a data de nascimento, filiação, que são dados biográficos que vão ser incorporados ao nosso cadastro, ao nosso banco de dados. Esses dados biográficos já permitem, então, identificar o brasileiro a partir desse nascimento. Mais adiante, então, nós incorporaremos ao mesmo banco de dados, quando já houver um caráter mais definitivo, mais duradouro das biometrias, né, a face e as impressões digitais, então nós também incorporaríamos esses dados agora, os biométricos, ao mesmo banco de dados, e aí sim com uma solução muito mais segura em termos da identificação do brasileiro. Segundo o Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha. As pessoas que têm informações sobre algum caso têm o dever de atender a uma intimação e têm também direitos. O que elas não podem fazer é se omitir de testemunhar ou prestar informações falsas. Basta dobrar uma esquina ou escutar uma conversa por aí para se tornar testemunha de algum fato. A palavra testemunha tem origem latina. Testes, pessoa que está presente a determinado acontecimento. E quando esse acontecimento dá origem a um processo penal, o dever de prestar informações é obrigatório e começa com o recebimento da intimação entregue pelo oficial de justiça. Toda pessoa pode ser testemunha. É o que diz o Código de Processo Penal, elaborado em 1941. Naquela época, os testemunhos eram registrados de maneira bem diferente de hoje. Os testemunhos que antigamente eram datilografados, hoje são gravados em áudio e vídeo. É aqui que as testemunhas se sentam e contam o que sabem. E na hora de testemunhar, é preciso assumir um compromisso com a verdade. Se a pessoa mentir, ela vai cometer um crime, o crime de falso testemunho. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos. A colaboração da testemunha é tão importante que nem o emprego pode ser usado como justificativa para deixar de comparecer ao fórum. A empresa não pode descontar porque ela vai levar uma declaração, uma certidão da justiça de que ela estava a serviço da justiça. Quando o caso vai para o tribunal do júri, além de emitir esse documento, o juiz pode também determinar que um oficial de justiça vá pessoalmente realizar a condução coercitiva da testemunha. O Código de Processo Penal trata também dos direitos das testemunhas. O artigo 206 indica quem pode se recusar a depor. O ascendente, o descendente do réu, o cônjuge, o afim, por exemplo, uma pessoa que convive, a companheira, é o psicólogo. Menores também não prestam testemunho, podem ser ouvidos apenas como informantes. Já o artigo 217 do Código leva em consideração a proteção da testemunha. O texto afirma que, em casos de constrangimento, temor ou humilhação, é possível prestar o depoimento sem que o réu esteja presente. E caso essa pessoa esteja sob ameaça, pode ser incluída no Programa de Proteção à Testemunha, o PROVITA. Basta que os órgãos do Poder Judiciário formalizem o pedido ou a Secretaria Estadual de Direitos Humanos. A nossa principal estratégia de proteção é retirar a pessoa do local de ameaça e colocá-la num espaço de proteção, que é um espaço sigiloso. E a seguir, o presidente do Supremo abre evento que discute a nova estrutura orgânica da Corte. Se a sociedade está em transformação, o mundo está em transformação, a Justiça e o Supremo Tribunal Federal
também precisa se transformar e se preparar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, anunciou nesta tarde mudanças na estrutura do tribunal. O objetivo da nova estrutura orgânica do STF é atingir maior eficiência, transparência e responsabilidade. As mudanças na gestão administrativa da Corte foram aprovadas pelos ministros em outubro do ano passado em sessão administrativa e publicada por meio de portaria nesta sexta-feira. Entre as metas estão dar celeridade aos processos em tramitação, fortalecer o diálogo com os demais poderes e instituições, aproximar o cidadão da Corte e ainda investir em inovação tecnológica. Algumas iniciativas já estão em andamento, como a parceria com a Defensoria Pública da União, responsável hoje pelas cartas que chegam à Central do Cidadão do Supremo. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou que o mundo está em constante evolução e a Corte precisa se adaptar aos novos tempos. Se a sociedade está em transformação, o mundo está em transformação, a Justiça e o Supremo Tribunal Federal também precisa se transformar e se preparar. É como falava Shakespeare, a transformação é uma porta que se abre por dentro. Duas obras que reúnem a visão do mundo jurídico sobre o Código de Processo Civil de 2015 foram lançadas no Superior Tribunal de Justiça. Os livros Enunciados Infam Comentados e Enunciados CJF Comentados foram coordenados por Frederico Coiler, Marco Aurélio Peixoto e Silvano José Gomes. As obras são frutos de encontros de magistrados e operadores do direito na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e das jornadas do Conselho da Justiça Federal, o CJF. Os enunciados já foram uma interpretação do novo Código de Processo Civil. E aí os comentários vão para tentar aprofundar esses enunciados, detalhar eles. Depois de escolhidos os enunciados, os coordenadores convocaram 77 representantes dos mais variados órgãos e carreiras jurídicas, como advogados, membros do Ministério Público e juízes, para comentar diversos temas envolvendo o CPC. Na obra da Infam, 25 autores comentam 62 enunciados. Já na do CJF, 52 autores comentam 158 enunciados. Esses enunciados, eles não têm força vinculante. Eles não são como uma súmula de um tribunal superior que tem força vinculante. Mas é o que a gente chama de enunciados que têm caráter argumentativo, ou seja, eles têm sido usados nas decisões judiciais, nos acórdãos dos tribunais superiores, dos tribunais inferiores, para fundamentar as decisões. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, escreveu o prefácio dos enunciados comentados da Infam. É uma fonte de pesquisa excelente para o julgador, para o memorial do advogado, para todos os operadores de direito. Já o ministro Mauro Campbell Marques fez o prefácio dos enunciados do CJF. Mais um veículo que os autores proporcionam, não só ao tribunal, eu digo a jurisdição nacional como um todo. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos à redação do Jornal da Justiça falar com Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. A gente começa o giro de hoje falando que o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara, propôs 3 ações para prevenir tragédias como a que ocorreu no começo do ano em Brumadinho. As ações pedem que a Vale contrate nova auditoria técnica para avaliar os riscos em 3 municípios do estado. Já no Rio de Janeiro, o MP entrou com uma ação para que o estado faça plano de gerenciamento costeiro. O pedido sugere um prazo de 180 dias e foi feito depois de inquérito policial que aponta problemas ambientais na Baía de Sepetiba. E hoje, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Em homenagem a essa data, o programa Interesse Público homenageia o Rio São Francisco. O rio é um dos mais importantes do país. Nasce a 120 metros de altitude e atravessa 504 cidades em 5 estados até chegar no Oceano Atlântico.
Para ver o programa, é só ficar ligado na programação da TV Justiça, domingo, às 5h30 da tarde. E para rever esse e também outras notícias aqui da TV Justiça, é só ficar ligado no nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Fernanda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.